Olá, estudante. No nosso último encontro virtual, falamos um pouco a respeito dos canais logísticos reversos. Hoje nós vamos abordar um pouco os problemas que são causados pelo excesso de consumo, bem como conhecer um pouco mais sobre a questão da utilização e destinação adequada dos pneus inservíveis. Para manter os padrões de produção, em especial aqueles que foram alcançados durante a Segunda Guerra Mundial, com o término deste grande conflito, as potências, em especial Estados Unidos, Canadá, que não tiveram seu parque industrial afetado, precisavam, de alguma forma, manter os padrões de produção que existiam durante o período de guerra. E aí o que acontece? Muitas indústrias foram exportadas para vários países, houve um esforço enorme de reconstrução da Itália, da Alemanha, em especial do Japão, e essas indústrias passaram a produzir produtos, né, com a qualidade boa, porque se não fosse assim eles não teriam aceitação no mercado, não seria possível reconstruir estas economias, e esses produtos, para que se mantivesse, né, uma produção cada vez mais crescente, cada vez mais intensa, eles passaram a ter um ciclo de vida cada vez menor. Tá? Isso, obviamente, trouxe desdobramentos. Né? Hoje você tem uma quantidade de lixo, né, de resíduos, sendo geradas tanto na produção quanto, né, após o consumo desses materiais, que de alguma maneira eles precisam ser destinados adequadamente. Senão a gente vai conviver como com esse lixo em escala cada vez crescente. Existe um filme da Pixar chamado Wall-E, que ele faz exatamente, né, uma reflexão com relação a este problema. Naquele filme, o planeta Terra já desabitado, ele de alguma forma, tenta se reorganizar o planeta com a utilização de máquinas, né, que vão fazer a compactação daquele lixo todo existente, possibilitando que um dia talvez a vida, né, consiga retomar. Recomendo que vocês tenham a oportunidade de assistir. Para quem já assistiu, né, vale a pena recordar, e para quem não assistiu, assistam agora com esses olhos da logística reversa. É um filme bastante interessante. Apesar de atender os anseios, né, de consumo da sociedade, que cada vez tem mais o poder de escolher, né, de ter mais produtos, ter mais acessórios, ter mais variedade, né, cada vez mais esse consumo gera resíduos sólidos, que por sua vez eles trazem impactos significativos para o meio ambiente. De alguma maneira, temos diversos atores que estão envolvidos em tentar reduzir esse impacto, seja o governo, seja a sociedade, os próprios acionistas que compram as ações dessas organizações, né? E buscou-se, de alguma maneira, padronizar isso, tentar estancar esse excesso de geração de resíduos de lixo. No nosso país surge, então, no ano de 2010, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, né? Baseada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o primeiro passo para a regulamentação e melhoria de tudo aquilo que está relacionado com essa questão que gera tanto impacto ao meio ambiente. E não poderia ficar de fora a questão da logística ambiental de resíduos sólidos, que tem como objetivo o bom gerenciamento da coleta, manuseio, né, o transporte e o tratamento adequado dos resíduos gerados na sua fonte produtiva, lembrando que os resíduos que são gerados dentro das organizações, eles possuem uma qualidade superior, eles possuem um nível de qualidade maior que aqueles que são obtidos, por exemplo, da coleta realizada em aterros sanitários, em lixões, enfim, em áreas de descarte até mesmo inadequado. E sempre que possível gerar o reaproveitamento, a reutilização e o retorno à produção quando estes não têm mais como serem reaproveitados, ou finalmente o seu descarte, de forma que não gere impacto ao meio ambiente ou que esse impacto seja o menor possível. Todo esse processo de gerenciamento de resíduos deve ser realizado somente por profissionais que sejam devidamente treinados e capacitados. Por quê? Às vezes você vai perceber no mercado pessoas que são repletas, cheias de boas intenções, mas que ao fazer um procedimento errado acabam complicando, gerando às vezes uma poluição maior do que o produto fosse simplesmente descartado, né, de forma indevida. Sabe que essa lei, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, ela dá poderes às três esferas de poder, seja federal, estadual, municipal, para que a partir daí possam ser desdobradas, né, as ações necessárias e que possa também ocorrer a fiscalização e o cumprimento da lei. Essa Lei Nacional de Resíduos Sólidos se refere a todos os tipos de resíduos domésticos, industriais
eletrônicos, aqueles gerados pela área de saúde, produtos perigosos, entre outros. Fica sob responsabilidade dos órgãos fiscalizadores definirem os que podem ser reciclados, podendo ser reaproveitados no todo ou em parte, e os que não podem, para ser feita a destinação de maneira correta. Percebam que a todo momento, profissionais como eu, vocês, estão enganjados na busca de soluções melhores para que sejam reaproveitados ao máximo esses produtos. Um bom exemplo, como veremos daqui a pouco, é a questão dos pneus, que durante muito tempo foram os vilões do meio ambiente, que hoje eles são parte fundamental, inclusive da pavimentação de piso com asfalto. Ali também registra que é proibido despejar lixo em praias, rios, lagoas, terrenos baldios que dão origem aos lixões, proíbe a realização de queimadas e detritos a céu aberto, além de incentivar a criação de cooperativas de catadores ou outras associações do gênero, coleta seletiva, estimula a educação ambiental, que já vem sendo propagada das nossas escolas já de algum tempo, gera inclusão social, aumento da reciclagem do país e profissionalização de catadores, por meio da valorização dos resíduos sólidos na geração de emprego e renda. Eu lembro que no ano de 2010 eu tive a oportunidade de estar junto à ACANGE, que é a Associação de Catadores e Amigos do Jardim Gramacho. Naquela ocasião ainda funcionava o aterro sanitário ali de Jardim Gramacho. E lá me deparei com a situação de diversos catadores, eram 117, 113, 117 na época, não me recordo bem, e que esses catadores eles passavam 3, 4, 5 dias na semana em jornadas que poderiam variar de 8 horas até 12 horas, se dedicando à separação daqueles resíduos que eram retirados lá da rampa, onde eram despejados os caminhões de lixo. E eles faziam lá na rampa uma separação de PET, aí juntava tudo PET, papel, juntava papel. E eles levavam para a ACANGE, e na ACANGE eles faziam uma nova separação, como se fosse um pente fino, para que aqueles produtos tivessem uma valorização maior. E na ocasião me chamou especial atenção qual seria o valor que cada um daqueles catadores ganharia por mês. E eu fiquei positivamente impressionado. Eu imaginava que eles teriam alguma dificuldade de juntar um salário mínimo por mês, quando na verdade naquela ocasião o salário médio deles era de 5 salários por mês, justamente por conta desse trabalho de separação e depois da seleção, tornando aquele material separado melhor qualificado e com isso obviamente recebendo um retorno maior. Essa lei, voltando um pouquinho ao nosso tema, o principal foco é obrigar que as organizações pratiquem a logística reversa dentro das empresas, facilitando com isso o retorno de resíduos aos seus geradores. E esse resíduo que é retirado de dentro das organizações, ele é um resíduo puro. Imagine, por exemplo, a PET, que ela é retirada de uma caçamba, que foi juntado aquele material dentro, por exemplo, da fábrica de refrigerante. Ela é uma PET que está praticamente pura, praticamente limpa. O que vai se gastar para tornar aquela PET possível de ser reutilizada será com certeza a menor energia, uma menor contribuição de agentes químicos, agentes físicos, do que aquela, por exemplo, que você precisará empregar para dar o mesmo tratamento na PET que sai de um aterro sanitário. No aterro sanitário ela estará misturada com outros produtos, outros processos, e com certeza isso daí vai dificultar e muito a recuperação daquele material. Por sua vez, a lei é fiscalizada pelo IBAMA. E o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, ele tem o poder de programar o Cadastro Nacional dos Catadores de Resíduos Perigosos. São aquelas empresas profissionais que vão cuidar de resíduos que são perigosos, ser a principal fonte do Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos, o SINIR, controlar e fiscalizar o cumprimento de acordos setoriais e dos termos de compromisso, apoiando a logística reversa de abrangência nacional. Quando uma empresa ela é identificada cometendo algum ato, ela acaba assinando um termo de conduta, e esse termo de conduta precisa ser fiscalizado, e quem fiscaliza é o IBAMA. Controlar e fiscalizar os sistemas de logística reversa já implantados pela resolução do CONAMA, atuar na proibição das implantações de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, que precisam ser muito bem controlados,
E, finalmente, gerir os planos de gerenciamento de resíduos das atividades e obras com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. A redução da geração de resíduos na fonte também é uma preocupação e também é uma forma de você prevenir que esses produtos cheguem lá na frente. Ou seja, ao conceber um processo produtivo, quanto menos matéria-prima você precisar empregar, melhor. Quanto mais modernas e eficientes forem as máquinas, gerando menos perda, menos resíduos, também melhor. E isso é uma forma que você tem de reaproveitar ao máximo, gerando um menor impacto dentro do ambiente. Essa estratégia de reduzir custos está alinhada com a utilização controlada de matérias-primas e reaproveitamento de sobras do processo produtivo. Eu lembro que uma certa ocasião eu tive a oportunidade de visitar uma montadora de automóveis e que as suas prensas, elas faziam corte das chapas, e a própria prensa ela já recolhia as aparas, ela já prensava, compactava e já transformava em pequenos cubos de aço prensado. Aquele aço já saía dali compactado, cintado, e já voltava na logística reversa da própria empresa que fazia a entrega das bobinas. Ou seja, a possibilidade de contaminação daquele material tendia a zero, o que facilitava a sua nova utilização, nova laminação e reaproveitamento em todo o processo produtivo. Tudo isso não acontece por acaso. É a nossa pressão, a minha, a sua, as organizações de defesa do meio ambiente, que têm um impacto muito poderoso nessa estrutura toda, o papel do governo e os demais atores envolvidos, pressionando as organizações para que elas melhorem os seus processos. Antes da implantação da logística reversa e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, todas essas sobras do processo produtivo ou eram consideradas apenas um resíduo comum, ou seja, ia para uma central de reciclagem e dali seguia o seu caminho, ou eram até mesmo desperdiçadas de forma sem a preocupação da reutilização. Hoje não. Hoje tem uma preocupação de recuperar o valor econômico, porque esse resíduo do processo é um resíduo nobre, a questão do impacto social e, finalmente, a questão também do impacto ambiental. Diversos materiais que são considerados resíduos, eles podem ser tratados e reutilizados, gerando com isso, entre outros benefícios, um aumento do tempo de vida útil dos aterros sanitários, porque eles vão receber menos carga de materiais e eles poderão sobreviver por mais tempo. Possibilita também a economia de recursos naturais, porque da mesma forma que as organizações possuem estoques de insumos, o nosso planeta também tem estoques. Tem estoques de alumínio, tem estoques de ferro, tem estoques de todos os materiais que vocês possam imaginar, incluindo petróleo. Então, quanto mais nós reutilizarmos os nossos produtos, menos teremos que recorrer ao meio ambiente para poder fazer novas retiradas para gerar novos produtos. Vem crescendo constantemente a demanda por serviços de empresas que são especializadas em tratamento de resíduos gerados pelas indústrias. Ou seja, cada vez mais empresas buscam outras que são especializadas em cuidar desses resíduos. Porque são cada vez mais comuns instalações com múltiplas atividades, não só para gerar recuperação de algum valor ou de algum produto, de algum material, mas também para possibilitar a destinação correta, a destinação adequada dos resíduos. Porque esses resíduos, eles não podem ser simplesmente jogados no esgoto, não podem ser simplesmente descartados de qualquer uso. E aí eu pergunto aos logísticos que estão me assistindo, mas como é que eu faço para cuidar e manusear esses resíduos sólidos enquanto eles não seguem para estas organizações que vão fazer o tratamento adequado? Bom, primeiramente, você deve se certificar que eles estarão sendo colocados dentro de recipientes, dentro de compartimentos, de contêineres, de contentores, que garantirão que eles estejam seguros até a sua destinação final. Da mesma forma, que sejam utilizados tanto pelas pessoas como também nos equipamentos, equipamentos de proteção que garantam a proteção das pessoas, como também dos equipamentos daqueles com os quais irão transitar ali em contato com aquele material, diminuindo com isso daí também os impactos caso venha a ocorrer algum tipo de acidente. Mas afinal, resíduos sólidos, o que é um resíduo sólido?
são aqueles que estão, né, eles se apresentam, né, na condição sólida ou semissólida, na condição pastosa, resultante de atividades industriais, incluindo o lodo proveniente do tratamento de águas residuais industriais, aquela água, né, ou captada dos mananciais que é tratada para colocar na linha de produção, aquele lodo que fica desse tratamento inicial, como também um lodo que é resultante do tratamento antes dessa água ser devolvida em condições. Todos esses resíduos não podem jamais ser lançados na rede de esgoto, jogados em rios, jogados em lagos, lagoas, né, jogados no mar, porque eles são considerados agentes com potencial poluidor. As decisões técnicas e econômicas, elas devem ser baseadas, né, no tratamento de resíduos quanto ao manuseio, a armazenagem, o acondicionamento, coleta, transporte, separação e, finalmente, a destinação adequada. Nós temos uma norma que cuida disso, que é a NBR 10.004, tá? Responsável por informar sobre os resíduos sólidos e cuida inclusive da classificação quanto aos riscos, né, os impactos que esses resíduos podem trazer para o meio ambiente. Caso você na sua organização precise conhecer um pouco mais a fundo, recomendo que você adquira a norma NBR 10.004 e a partir daí você possa traçar um planejamento mais aprofundado, mais detalhado, de acordo com as necessidades do que a sua organização precisa. Os resíduos de classe 1 são considerados aqueles resíduos perigosos. Por quê? Porque eles apresentam periculosidade ou uma das seguintes características: eles podem ser inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos, ou eles podem ter algum agente patogênico, ou seja, causar doenças. Exemplo disso daí são baterias de carros que atingiram a sua vida útil, não tem mais condições de dar carga, e também produtos químicos em geral. Os resíduos de classe 2, conhecidos também como não inertes, eles não se enquadram nem como os resíduos perigosos, nem como aqueles da classe 3, que veremos a seguir, que são os inertes. E eles podem ter as seguintes propriedades: eles podem ser combustíveis, podem ser biodegradáveis, ou eles podem se diluir na água. Um exemplo disso é a matéria orgânica em geral e também o papel. E finalmente os resíduos classe 3, que são os inertes, eles não têm nenhum constituinte que possa ser solúvel em água, ou seja, ele quando misturado com a água ele não vai se diluir, ele não vai alterar o padrão de potabilidade das águas, ou seja, aquela água continuará sendo, tendo características de potabilidade. Por exemplo, são rochas, tijolos, pedaços de vidro, alguns tipos de plástico que não são biodegradáveis, e borrachas que não são decompostas de imediato, elas podem levar muitos anos. Estima-se que se Cabral tivesse trazido nas suas caravelas um pneu e esse pneu tivesse sido enterrado, esse pneu estaria inteiro até hoje. Vocês imaginem o perigo que é você manter no ambiente uma quantidade hoje imensa. Estima-se que anualmente em torno de 800 milhões de pneus são gerados no mundo. O que a gente faz com esse pneu? E vamos falar nisso daqui a pouquinho. E vamos conhecer um pouco mais sobre os processos de destinação. A destinação ela pode se dar através de um aterro sanitário, que é uma estrutura que ela tem uma manta própria, que ela vai possibilitar que todo o resíduo orgânico, ao ser decomposto, ele vai gerar um chorume, que é um líquido negro de odor muito intenso. Aquele chorume vai ser recolhido e depois ele será incinerado. Nesse aterro sanitário vai existir uma compactação e o aterramento do lixo, com o tratamento dos afluentes líquidos e gasosos decorrentes. Inclusive o gás ele pode ser reaproveitado, porque aquele gás ali é o gás de metano, entre outros gases que podem ser utilizados como combustíveis. Uma outra possibilidade é a compostagem, a decomposição aeróbica do lixo orgânico. Aquele lixo orgânico ele vai ser deixado em condições dele ser atacado por micro-organismos, e a partir dali você tem a geração de matéria orgânica que pode ser utilizada como adubo na agricultura. Algumas redes de supermercados têm feito isso com bastante êxito com as suas sobras de vegetais, frutas, legumes e vegetais, o FLV. Esse material é levado para fazendas, ele é adicionado ao solo, e a partir dali você tem uma geração de material orgânico que pode ser utilizado para a agricultura. Você pode ter também a reciclagem,
que é o reaproveitamento do material orgânico do lixo destinado à venda para alguns setores da indústria, que vão reprocessar esse material. Você pode ter a incineração, que é queima do lixo em altas temperaturas, e é uma técnica que é indicada principalmente para o lixo hospitalar, né, em função dos seus aspectos patogênicos de contaminação. E, finalmente, uma coleta seletiva, que é a triagem domiciliar ou empresarial desse lixo que vai ser destinado à reciclagem e compostagem. A separação dos resíduos no local de origem ou de tratamento, ela é de suma importância para o bom gerenciamento do resíduo sólido, pois evita a mistura de resíduos incompatíveis, ou seja, a partir do local onde ela está sendo gerada. Se ali ela já for separada de imediato, evita-se que ela fique misturada a outras coisas que depois vai tornar aquilo tudo ali, né, impossível de ser reaproveitado. Além disso, tal prática contribui para a qualidade e reaproveitamento dos resíduos, justamente porque ele não está contaminado, diminuindo assim o volume de resíduos que são considerados perigosos. Devemos, meus amigos, ter em mente sempre a necessidade de armazenar, mesmo que por um curto espaço de tempo, os resíduos que são criados, né? E como eu falei com vocês, a escolha do recipiente deve levar em consideração, né, as características do resíduo, né, o seu tipo, né, o volume, a quantidade, e principalmente para que ele não venha a ser derramado e perdido no ambiente. Depois de armazenado, eles serão transportados e serão levados ao seu destino final. Enquanto ocorre o crescimento da economia, é óbvio que as empresas que transportam e movimentam cargas também têm a sua participação, em especial no nosso país, onde 60% da nossa matriz de transporte está onde? No modal? Isso, modal rodoviário. Se o modal rodoviário responde por 60% de tudo aquilo que nós transportamos em termos de mercadorias, é natural de se esperar que o modal rodoviário que utiliza pneus também tenha uma grande geração de resíduos de pneus. Podemos destacar algumas consequências que são geradas pelo descarte indevido e incorreto de pneus na cadeia logística. Quando o pneu não sofre a destinação adequada, ele vai ser queimado a céu aberto, vai com isso liberar fumaça tóxica, vai gerar poluição no ar, vai gerar um estoque excessivo de pneus que em algum momento pode gerar um incêndio, e com esse incêndio de pneus você ter, né, uma queima monstruosa de pneus de uma só vez, né? Você pode também acumular nesses pneus água, e água parada traz mosquitos vetores de doenças como dengue, chikungunya e zika, né? E com isso daí você ter uma série de doenças também sendo proliferadas por conta desse pneu armazenado, destinado de forma inadequada. E aí surge o que? Surge a Reciclanip, que falaremos um pouco mais à frente em detalhes sobre ela, que aproximadamente por ano, só no Brasil são 30 milhões de pneus que são descartados. E essa quantidade se deve, em fato, como já falamos, né, da nossa matriz energética de transporte, e estar baseada no transporte rodoviário, que responde por aproximadamente 60% de tudo que é transportado no nosso país. Todavia, parte desses pneus podem ser o quê? Reaproveitados, como? Com a reciclagem. Ele pode ser recapado, ele pode receber uma nova banda de rodagem e com isso ser colocado novamente em utilização nos veículos. Importante notar que os pneus que são recapados não deverão ser utilizados nas rodas direcionais dos veículos, podendo apenas ser utilizados nas rodas dos eixos da parte de trás, em função do risco, né, de soltagem, né, de desprendimento do talão e com isso do estouro do pneu em deslocamento. Todavia, o Brasil é o segundo maior país em termos de reaproveitamento dessas carcaças, em termos dessa recapagem, perdendo apenas para os Estados Unidos. E são pneus das mais variadas aplicações: pneus de motocicletas, carros, caminhões, ônibus, pneus agrícolas principalmente, que são pneus mais caros, né, que são reaproveitados por esse processo de recapagem. Diante de toda esta expansão do processo de produção e comercialização de pneus, né, em função do volume de descarte, dá para se imaginar a quantidade de pneus que são necessários anualmente. A logística reversa de pneus assume um papel determinante no cenário do nosso país, porque afinal, o que fazer com tantos pneus, né, com problemas
de destinação adequada como o nosso, né? Entre as possibilidades de reutilização, existe a recapagem, como já citamos, laminação desse pneu, né? O pneu, principalmente automotivo, ele pode ser cortado em lâminas e formam-se a partir dessas lâminas aqueles tirantes que são colocados nos estofamentos, né? Nos sofás, funcionando como molas, né? Para dar conforto a quem utiliza o sofá. Podem ser utilizados como solas de calçados, de botas, de sandálias, para artesanato, arranjos, vasos de plantas, né, balanços de crianças, enfim, você tem uma série de possibilidades de utilização do pneu, né, ainda enquanto, né, o pneu inteiro, né, ou parte dele, e você depois também pode fracionar esse pneu e pode utilizá-lo na queima em indústrias de cimento, que terão os filtros necessários e adequados para que essa queima não gere problemas, né, e aí essa queima do pneu ela substitui a queima do carvão. E você tem também a possibilidade de laminar esse pneu em pequenos fragmentos, né, pequenas esferas, e ela ser adicionada junto ao revestimento asfáltico das rodovias. O Recicla-NIP, né, como citado anteriormente, é um programa que prevê, entre outras coisas, a possibilidade de você dar uma destinação melhor ao pneu e também o fomento à geração de uma coleta cada vez mais efetiva, eficiente e pesquisas. Porque neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, vários outros profissionais ao redor do planeta, e você também pode sair com esse dever de casa, começam a se preocupar com o que eu faço com o pneu. Mas não só o pneu, com todo e qualquer tipo de lixo que você está gerando, todo qualquer tipo de resíduos. Ele pode e deve ter uma destinação mais nobre, mais adequada. E vamos conhecer um pouco mais sobre as vantagens da utilização desse pneu como revestimento do asfalto. A mistura do pó de borracha ao composto asfáltico aumenta o custo do material de pavimentação em torno de 40%. Todavia, esse custo maior ele se dilui com o tempo porque ele aumenta a vida útil do pneu. Ele possibilita que você melhore a suavidade no guiar, a aderência na hora da frenagem, em especial nos dias de chuva. Como ele tem a borracha, ele se torna mais elástico. Sendo mais elástico, ele não racha com tanta facilidade quanto os pisos convencionais. Alguns estudos demonstram também que para cada quilômetro de pavimento onde o pó da borracha ele é empregado, são utilizados no mínimo 500 pneus, que ou estariam em depósitos, né, sendo armazenados de forma inadequada, estariam, né, em rios, lagoas, gerando poluição, ou estariam sendo jogados de forma, né, inadvertida, inadequada, em aterros sanitários, em lixões, gerando com isso poluição. Tá? Então, a partir do momento, né, que as pessoas, né, governo, né, iniciativas como essa que foi citada e foi comentada com vocês, possibilita uma melhor utilização e destinação desses pneus, com certeza o nosso meio ambiente agradece. Obrigado pela sua atenção e vamos em frente. Um grande abraço, fiquem com Deus.